me ajude aqui no estudo nessa noite. Meus irmãos, hoje eu gostaria de estudar com vocês um tema que é fundamental para a compreensão da nossa fé. Nós hoje iremos estudar sobre o que é o pecado. E por que é tão fundamental assim? Porque a gente só é capaz de entender o Evangelho e a Boa Nova se a gente entender o que é o pecado. E tem um detalhe a mais. Pecado, não é aquilo que a gente não gosta. Pecado é aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, às vezes, tem muita coisa que a gente não gosta e que a gente diz que é pecado, e não contradiz o que Deus disse. Então, a gente tem que ter uma clareza acerca desse tema para que a gente possa saber como viver de forma agradável a Deus, como distinguir o pecado que vive nos assediando de todos os lados, em nosso próprio coração. Então, esse tema nessa noite é fundamental. É fundamental, e se você já compreende, sabe o suficiente sobre ele, eu peço paciência a você e busque, peça ao Espírito Santo, que o Espírito Santo lhe dê aí um discernimento, uma perspectiva, que aumente aí as suas informações, o seu conhecimento, para que você possa saber se conduzir com sabedoria diante do pecado. Então, como é que nós iremos fazer nessa noite? Nós iremos fazer o seguinte: eu vou primeiramente apresentar para vocês aqui dois conceitos equivocados que o mundo tem sobre pecado. O que o mundo diz que é pecado, aquilo ali é pecado, é a razão do mal aí na sociedade. Depois que nós fizermos isso, eu vou mostrar para vocês biblicamente como foi que o pecado de fato aconteceu. E a gente vai entender a essência do pecado, e as consequências que esse pecado teve desde a história da humanidade e continua tendo nos nossos dias. E a gente vai encerrar, então, com um conceito que eu vou trazer para vocês aqui de um teólogo muito, muito conhecido, teólogo batista americano, chamado Wayne Grudem, em que ele dá uma definição de pecado e ele chama a atenção para alguns aspectos que eu vou destacar para vocês, para que a gente possa firmar em nosso coração o conceito, a ideia do que é o pecado de acordo com a Bíblia Sagrada, tá bom? Então nós vamos aqui caminhar nessas três etapas. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo de número 2, é no livro de Gênesis que nós encontramos a entrada do mal no mundo, e aí a entrada do pecado, Gênesis capítulo 2, nós iremos ler versículos 15 e 16, e depois nós iremos ler o capítulo 3, versículo 6. Aqueles que forem encontrando em reverência à palavra de Deus, fiquem de pé. Gênesis capítulo 2, versículos 15 e 16. Depois nós iremos para o capítulo 3, versículo 6. Amém? É o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Gênesis capítulo 2, 15 e 16. Diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Agora, veja o que diz o capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meu Deus, em Tua presença nós estamos e rogamos que nesse instante o Senhor nos dê entendimento na Tua palavra, para que possamos aqui, Deus, ser edificados pelo Teu Espírito Santo e vivermos de acordo com a Tua vontade. Pai, seja com os meus irmãos, seja comigo, eu te peço assim, porque necessitamos da Tua graça, do Teu auxílio. Assim eu te peço, te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o mundo ele tem alguns conceitos ou algumas ideias equivocadas acerca da maldade do mundo.
Se você perguntar para alguém que não conhece as Escrituras, né, por que que o mundo anda tão ruim? Por que a violência tem crescido? Por que a maldade tem avançado no nosso mundo? E a gente encontra, de uma forma muito comum e popularizada, algumas ideias que são equivocadas em relação ao mal no mundo. A primeira delas é a seguinte, de que o problema do mal no mundo é porque o contexto da sociedade é um contexto perverso, né? Então, o meio acaba afetando o indivíduo que é bom, e o indivíduo que é bom por natureza, ele se torna alguém ruim. Então, essa é uma ideia muito popular, inclusive nos meios acadêmicos, né? Nos meios acadêmicos tem uma frasezinha que diz assim: o homem é produto do meio. Já ouviram isso? Já ouviram essa frase alguma vez? O homem é produto do meio. Por quê? Porque nessa filosofia, nessa mentalidade, a ideia é de que o homem é bom. Ele é como um bom selvagem, né? Como havia um escritor que escreveu lá sobre o bom selvagem. Um homem no seu estado natural é um homem bom. Ele só fica ruim depois que ele começa a conviver em sociedade, e aí as relações de poder, as relações políticas acabam fazendo com que esse indivíduo, né, ele se torne alguém ruim. Isso é verdade, irmãos? Se nós observarmos, é fato que na sociedade há muita maldade. Mas o problema, irmãos, não está nas instituições sociais. O problema está mais internamente no homem, está no coração do homem, e não no meio em que o homem vive. E a gente tem que ter cuidado com relação a isso, porque isso vai de encontro à ideia do que seja o homem de acordo com a Bíblia. O ser humano, o que é o ser humano? O que é um homem e uma mulher de acordo com a Bíblia? São seres criados por Deus, para a glória de Deus, porém afetados pelo pecado, que os leva a desobedecer, a viver fora dos trilhos que Deus assim estabeleceu para a vida do ser humano. Então, é isso que a Bíblia nos mostra do homem, da mulher também, né? Mas não nos diz que o homem, por natureza, é bom. Porque se você acredita que o homem é bom por natureza, você está entrando em choque com o que a palavra ensina. E aí você diz: pastor, mas a gente sabe que todo homem é mau. Mas aí eu encontro gente dizendo assim: olha, aquela criancinha, aquele menininho é um anjinho, né? Como se a criança na tenra idade, né, bem novinha, é uma criança que não tem pecado, né? Se ela é descendente de Adão, como todos nós somos, irmãos, ela carrega no coração a inclinação pecaminosa de Adão. Então a gente tem que entender que o homem, ele é pecador por natureza, que o mal, irmão, está no coração do homem desde o dia que o pecado entrou no mundo, que não é o meio que faz o homem mal, mas é o coração do homem que é mal. Então, essa ideia do mundo está equivocada. Quando a gente olha para as Escrituras e aí ouvimos a verdade de Deus, a verdade é: todos nós somos pecadores, todos pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus. Mas há uma outra ideia, também mundana, que tenta explicar a razão do mal no mundo. E essa aqui vocês talvez já devem ter ouvido aí de algum político, dizendo o seguinte, que o problema da sociedade é a falta de educação. Se as pessoas fossem mais educadas, certamente não existiria violência, certamente as famílias seriam mais fortes, né? Certamente as instituições seriam menos corrompidas, né? Então, esses que advogam o mal como sendo fruto da ignorância, né? Porque não se tem educação, eles simplesmente põem aí na educação, no conhecimento, a razão para se libertar de qualquer maldade. Isso é verdade, irmãos? De forma alguma. Meus irmãos, os piores criminosos que a gente já ouviu e que a gente conhece, alguns deles, são pessoas com conhecimento, são pessoas que conhecem as letras, que andam engravatados, que falam bem. Meus queridos irmãos, a educação, ela é muito boa. É muito bom que você conheça as ciências, conheça o mundo, faz parte do mandato cultural de Deus para nós. Mas a educação por si só, ela não tem o poder de fazer com que a maldade ela se acabe, né?
Então, meus irmãos, essas ideias são equivocadas. A gente não pode abraçar essas ideias, porque essas ideias elas estão em choque com as Escrituras. Porque a Escritura diz que nem é o meio e nem é a ignorância a causa do mal. A causa do mal, irmãos, chama-se pecado. Chama-se pecado. E quando a gente quer entender o pecado, a gente vai para onde? A gente vai para a Bíblia. Porque a Bíblia, no Gênesis, nos mostra a origem de todas as coisas. E a Bíblia nos mostra a origem do pecado na história do homem. E eu queria, nesse momento, refletir um pouco mais com vocês sobre essa entrada do pecado no mundo. A palavra de Deus, irmãos, nos revela que o mal entra no mundo através do pecado. O pecado entra, o mal entra junto. Agora, antes de prosseguir, uma coisa curiosa. Você diz, mas o pecado entrou no mundo através, o mal entrou no mundo através do pecado. Mas o mal já existia, né? O mal já existia. O mal provavelmente veio antes, né, da entrada ali, quando a mulher desobedece, o homem também desobedecem à ordem de Deus. A serpente que estava no jardim, que ali era uma manifestação diabólica de Satanás, né, já era maldosa, já era pecaminosa. Então, o pecado precede aquele momento em que o homem e a mulher caem. Mas a Bíblia, ela não tem a preocupação de nos mostrar em que momento foi esse, né? Inclusive, há algumas interpretações, algumas conjecturas de que houve uma discussão no céu e Satanás desejou o trono de Deus, né? Ele queria o lugar de Deus e daquele momento em diante, ele então desobedece a Deus, ele passa a ser um opositor de Deus e ali leva consigo alguns anjos, né? E aí esses anjos são os seus demônios que atuam no universo, que atuam na história da humanidade. A Bíblia não nos deixa muito claro isso, né? A gente faz algumas deduções a partir de alguns textos, né, que deixam ali subentendido isso, mas a Bíblia não tem preocupação em nos mostrar isso. A Bíblia simplesmente nos mostra que no dia em que o homem e a mulher desobedecem a Deus, a partir daquele momento, o pecado, ele entra no mundo. Meus irmãos, antes do pecado, tudo que Deus havia criado era bom. E eu queria que você lesse comigo o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Perceba que aqui no início da história, não há espaço para alguém dizer, olha, já tinha algo imperfeito ali na criação, né? Mas veja o que diz aí Gênesis 3, 1, capítulo 31. 1, 31. Por favor, quem encontrou pode ler. E viu tudo o que fizera, e eis que tudo era muito bom. Antes do pecado entrar no mundo, não havia nada em desarmonia, nada de ruim, ou seja, não havia pecado. Tudo estava estabelecido em completa harmonia e refletia o quê? A glória de Deus. Imagine um construtor, depois de ter edificado uma casa, feito uma casa belíssima, com todos os detalhes da sua casa, quando ele termina de fazer aquilo que estava na sua mente, ele se admira e percebe que tudo saiu conforme ele havia pensado, né? Então foi assim com Deus. Deus terminou a criação e, demonstrando toda a sua sabedoria e poder na criação, Deus olhou e viu que tudo era muito bom, que não havia nada de ruim. Então, antes do pecado, tudo refletia a glória de Deus. E aí, dentro da criação, o que é que se tinha? Tinha um homem e a mulher que também refletiam a glória de Deus. Ou seja, Adão e Eva, irmãos, faziam e viviam de acordo com o que Deus havia estabelecido para eles, né? Com a pureza, com a santidade de Deus, vivendo a justiça de Deus, né, em sua vida. Mas aí, irmãos, depois que o pecado ele entra no mundo, a relação do homem com Deus não é mais a mesma. Não foi mais a mesma. Depois que o pecado entra no mundo, o que é que acontece, irmãos? A relação do homem com Deus e Deus com o homem é diretamente afetada. Lemos no início o que foi que aconteceu.
Deus deu uma ordem. Versículo 15 diz que Deus ordenou, Gênesis 3:15. E observe bem isso, porque se alguém disser para você na escola de que o fruto do pecado foi a maçã que alguém comeu, que Eva comeu e deu ao seu marido, isso é engano. Porque aqui não fala, não diz para nós qual é o fruto. Por quê? Porque o autor quer que você perceba que o pecado está em desobedecer. Quando diz o versículo 15, né, que Deus ordenou, observe o capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Versículo 16, e o Senhor Deus ordenou. Então, o que é o pecado? É Deus ordenar alguma coisa e a pessoa que escuta a ordem faz o quê? Desobedece a ordem. Comer o fruto é secundário. O problema foi ter ouvido a ordem de Deus e não ter obedecido à ordem de Deus. Meus irmãos, entendamos bem isso, viu, irmãos? O que é o pecado? O pecado é desobediência na sua natureza. O pecado é transgredir o que Deus ordenou para ser feito. Pecado é Deus dizendo: eu quero de uma maneira tal, e você simplesmente diz: eu não vou fazer como Deus quer, eu vou fazer como eu quero. Meus irmãos, todas as relações na criação foram afetadas depois do pecado. E eu queria destacar para vocês aqui 3 relações que foram drasticamente afetadas. Primeira deles, o relacionamento entre homem e mulher, Adão e Eva. Meus irmãos, o pecado entrou no mundo, a coisa já não ficou mais harmoniosa como Deus havia estabelecido. Por favor, alguém leia em voz alta o que diz aí Gênesis 3, versículo 16. O que é que diz? Olha, o que diz o finalzinho: o seu desejo será para o seu marido, né? E ele o governará. Ou seja, essa já não é mais uma relação como Deus havia estabelecido. Por quê? Porque o pecado trouxe esse dano para o relacionamento entre homem e mulher. Meus queridos irmãos, o que foi que o pecado ele fez? O pecado gerou no coração da mulher um desejo de se sobrepor ao seu marido. Mulheres, vocês que aqui estão, há no coração de vocês um desejo de manipular o marido de vocês. E que vocês têm que estar vigilantes. Porque, como pecadoras que vocês são, né, e como pecador que também eu sou, irmãos, há uma inclinação para fazer isso. Mas aí a palavra do Senhor diz aqui que, como um efeito, uma reação ao pecado, que gerou isso no coração da mulher, o que é que o marido vai fazer? O marido vai governar a mulher. Então é ele quem vai liderar a mulher. E aí, foi assim que Deus estabeleceu para que essa relação pudesse estar acontecendo. Meus irmãos, esse relacionamento foi afetado entre o homem e a mulher, mas não foi só o relacionamento entre homem e mulher que foi afetado. O relacionamento entre Deus e o homem também foi afetado pelo pecado. Ou seja, antes do pecado, o homem andava com Deus, falava com Deus, estava na presença do Criador. Depois que o pecado entra no mundo, acontece algo estranho no relacionamento entre o homem e Deus. Veja o que diz aí, Gênesis 3, versículos 17 e 18. O que é que diz? Não, eu coloquei isso aí, mas não é isso aí, Mirelle. Não, é o versículo 4, capítulo 4,
Peraí, que eu coloquei aqui. Vá, é isso mesmo, é isso mesmo. Vá, 3:17, vá. E 17, 18. O que é que essa parte está mostrando? Essa parte está mostrando que o relacionamento entre o homem e a criação também foi afetado. Ou seja, o homem, quando pecou, ele se esconde de Deus, né, porque foi a consequência, se escondeu de Deus. Agora, o relacionamento do homem com a criação é afetado. O que é que o homem faria se não tivesse pecado? Ele colheria daquilo que a própria natureza daria a ele para a sua subsistência. Mas quando o pecado entra no mundo, o homem agora vai ter que trabalhar e a terra vai gerar o quê? Espinhos e abrolhos, que são dificuldades, ervas daninhas que vão tornar o trabalho mais difícil. Observe, a relação do homem com a criação também foi afetada pelo pecado. Mas ainda, irmãos, nós percebemos que o relacionamento entre a própria humanidade está afetada pelo pecado. Isso que nós podemos testemunhar todos os dias quando assistimos o jornal, a gente já vê aqui no início de tudo. Quer ver? Veja o que diz o capítulo 4, versículo 8. Diz assim, ó, Gênesis 4, 8, diz... 4, versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O que é isso? O primeiro homicídio. Perceba que agora, que relacionamento? O relacionamento entre irmãos. O relacionamento entre irmãos. Ou seja, os irmãos agora entraram em contenda e um mata o outro. Perceba, o relacionamento com Deus é afetado, o relacionamento entre homem e mulher é afetado, o relacionamento entre homem e criação é afetado, o relacionamento, irmãos, entre irmãos na sociedade, né, é afetado por causa do pecado. E você poderia perguntar, pastor, e não há um espaçozinho na criação onde o pecado não tem afetado? Não, não tem, meus irmãos, não tem. E a gente precisa olhar para o mundo à nossa volta e para as pessoas à nossa volta e as coisas à nossa volta como coisas afetadas pelo pecado. A gente não pode ter essa ingenuidade de achar que essas pessoas, que o mundo tem algo perfeito, que o pecado não afetou. O pecado afetou, meus irmãos. A gente poderia ainda falar um pouco mais aqui de como o pecado afetou até nossas emoções. Ontem eu estava numa aula e um aluno falou, né, sobre uma clareza que Deus lhe deu de que a tristeza, muitas vezes no coração, é fruto do pecado. Que as emoções, até as emoções, não estão livres, né, ele chegou a essa conclusão, não estão livres da atuação do pecado. Então, meus queridos irmãos, a gente tem que estar atentos, orando diariamente, pedindo a Deus que o Senhor nos dê sabedoria para tratar o pecado na nossa vida. E não tem como fugir disso. Não tem como a gente se esquivar disso, porque está impregnado na nossa natureza, está em nós. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, o que é o pecado para saber lidar com ele, lidar corretamente com o pecado. Qual o propósito desse estudo? É deixar você assim com essa cara entristecida, de que, ai meu Deus, está tudo acabado, o pecado está aí. Não, meu propósito não é esse. Meu propósito é lhe dar conhecimento para que você possa, conhecendo um pouco mais, saber como lidar com este mal que inevitavelmente está conosco. Está conosco. Eu diria até para você ainda dormindo, aos olhos de Deus, você é um pecador. E por que isso? A gente vai ver mais à frente, porque nós somos, por natureza, pecadores.
Nós não somos pecadores porque hoje falamos uma bobagem que não deveríamos estar falando, ou porque desejamos em um momento na nossa vida o que Deus não queria. A nossa natureza, ela está afetada pelo pecado. E a gente precisa, então, tomar esse conhecimento para que a gente possa saber lidar corretamente com este mal. Até aí, está claro? Os irmãos querem fazer alguma colocação? Querem fazer alguma pergunta? A gente está num culto de estudo bíblico, então, se tiver, você pode falar aí que eu estou aqui para lhe ajudar, tá bom? Se não, o silêncio de vocês quer dizer, pastor, prossiga, a gente está entendendo. Meus irmãos, então, à luz da Bíblia, o que é o pecado? Eu trouxe um conceito aqui de um teólogo, que eu gosto muito dele, embora tenha alguns pontos que a gente como congregacional não pense exatamente da mesma forma, mas eu gosto muito, ele é muito claro e ele traz algumas definições, algumas ideias bíblicas, ele diz de uma forma muito clara para nós. E ele trouxe um conceito para nós do que é o pecado. O nome dele é Wayne Grudem. Ele escreveu um livro, Teologia Sistemática. E na teologia sistemática dele, ele dá a seguinte definição para pecado. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Então, ele está dizendo aqui que pecado, falando aí de uma forma mais conceitual, é deixar de se conformar, de tomar a forma da lei de Deus, do que Deus deseja, e nós não tomamos essa forma de que maneira? Agindo em atos, em atitudes com os nossos desejos íntimos do nosso coração e também por natureza. A nossa natureza, ela está afetada pelo pecado, então não tem como fugir. Em outras palavras, eu passei o dia hoje, não passou um pensamento mal na minha cabeça, eu não disse uma palavra ruim, mesmo que você não tenha dito uma palavra, um pensamento passou na sua cabeça, ou você não tenha tido um desejo ruim no seu coração, ainda assim você é pecador. Por quê? Porque o pecado afetou a sua natureza. O pecado afetou a sua natureza. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco na Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que você é pecador, desde o momento que você vem ao mundo. Você não é pecador porque você cometeu alguns pecados, você é pecador porque você, por natureza, é um pecador. Tá certo? Então, vamos destrinchar um pouco mais desse conceito dele, e eu queria destacar para vocês aqui algumas verdades bíblicas que estão subentendidas aqui nesse conceito que o Wayne Grudem traz para nós. Então, primeira verdade, o pecado está relacionado com a quebra da lei moral de Deus. Então, entenda isso. Todas as vezes que alguém fala de pecado, não vá pensar no preconceito que alguém tem. Teve uma época, irmãos, que as pessoas diziam que quem tivesse um computador em casa estava com o caixote do diabo e que estava em pecado. Se alguém tivesse um computador, e quando surgiu a TV do mesmo jeito, o diabo está lá e está em pecado, e as pessoas começavam então a dizer que isso era pecado. E olhe, muita gente na ignorância acreditava que isso era pecado, que isso era pecado. E o que é que vemos com isso? O preconceito de alguém que se utilizou da ignorância de alguns que não conheciam o que é pecado na Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre pecado, e achavam que isso é pecado, que isso é pecado. Aí você pode dizer, pastor, mas tem muita coisa que passa na TV que é pecaminosa. Sim, mas você não pode dizer que porque lá passa algumas coisas que são pecaminosas, aqui, a TV, o quadrado lá na sua casa, é pecado. É a mesma coisa de uma corda. Uma corda é ruim porque alguém se matou com um enforcado? Como é que eu vou dizer que uma corda é ruim se alguém se matou enforcado com ela? Depende do quê? Da maneira como a corda foi usada. Então, a TV é ruim? Depende de como você vai usar o controle da sua TV. Então, eu não posso dizer que a TV por si só é má, é ruim,
né? Se você souber usar ela, ela pode ser até uma bênção na sua vida. Tem muita coisa boa, muitos programas benéficos para você, para a sua saúde espiritual, física também, né? Então, a gente não pode dizer isso. Mas, por ignorância, teve gente que acreditava que o fato de ter uma TV em casa era um pecado e que o mundo ia se acabar. Eu lembro, ainda lá na minha terra, uma professora de escola dominical, que ela não está mais conosco, mas ela disse na época que o computador estava ganhando aqui destaque, ainda era aqueles computadores bem grandões, tinha negócio notebook, era tudo bem grandão, e ela dizia, né, olha para a gente, aquilo ali é o caixote do diabo, né? Quem está levando o computador para casa, a besta fera vai agir por meio do computador, e a gente ficava tudo apavorado, né? Mas aí depois que a gente conhece a verdade, e a verdade nos liberta das trevas, da ignorância, então a gente passa a entender que é ignorância, irmãos, ignorância. Então, a gente precisa entender o que é o pecado. E aí, o que é pecado? Pecado, como diz aqui, está relacionado a quebrar a lei moral de Deus. E você deveria me perguntar, pastor, e o que é essa lei moral de Deus? O que Deus ordena. Então, Deus deixa claro para nós ordens. Todas as vezes que você lê a Bíblia, e aí Deus está dando uma lei moral que é relacionada à vontade, ao que você fazer para Ele, né? E isso Ele deixou muito claro para nós nos mandamentos, né? Quais são os mandamentos? Os 10 mandamentos. Está lá, não terás outros deuses diante de mim, né? Não falarás o meu nome em vão, não farás imagem de escultura, guarda o dia de sábado, honra pai e mãe, não adulterarás, e assim por diante, né? Está lá, Deus dizendo que o seu povo deve fazer. Se você observar isso aí, você vai perceber o que é que Deus quer. E você vai perceber uma coisa também, o pecado no seu coração. Sabe por quê? Porque você vai perceber que todo dia você está quebrando um desses mandamentos, né? É ou não é? Se você dizer que não, já quebrou um dos mandamentos, né? Está mentindo. Está mentindo, né? Meus queridos irmãos, o pecado está relacionado à quebra da lei moral de Deus. Eu queria que alguém, por favor, me ajudasse, lendo lá 1 João, pode ler aqui no telão, não tem problema não, viu? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Quem encontrou, pode ler. Primeira João, capítulo 3, versículo 4. Pode ler quem encontrou. Se não encontrou aí, pode ler aqui na tela, não tem problema não. 1 João 3, 4. Olha como a Bíblia é clara. O pecado é a transgressão da lei. O que é a transgressão da lei? A quebra da lei. A quebra da lei. É como você está andando na rua e tem lá uma plaquinha no seu carro dizendo assim, no carro não, na rua, dizendo 80 km por hora. E aí você tem um pezinho um pouco mais pesado, você passa lá 120. Você transgrediu a regra. Você quebrou a regra. A regra diz é 80. Aí você com seu pezinho pesado passa a 120, né? Então você transgrediu. E o que é interessante é que a transgressão tem uma pena. Se o guarda lhe viu, uma multa vai chegar para você, né? Então, com Deus também é assim. Inclusive a lei está inspirada na lei de Deus, né? Há uma pena para a transgressão da lei. E aí eu pergunto a vocês, a essa altura vocês devem saber. Qual é a pena para a transgressão da lei? Porque o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, eu estou falando isso aqui, não se apavore, você é pecador, eu também sou, a gente transgride a lei todos os dias, né? Somos por natureza transgressores da lei, mas olhe para a cruz do Calvário, porque Jesus morreu para que ele levasse sobre si o pecado, a consequência, o castigo do seu pecado. Aquela morte na cruz do Calvário foi para que você pudesse hoje escutar um estudo como esse e dissesse, Senhor, muito obrigado, porque eu merecia
a morte, mas o Senhor morreu em meu lugar. Amém, igreja? Amém, né, irmãos? Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é boa notícia. Não quero aqui que você saia entristecido, nem dizendo, hoje o estudo foi só para me desanimar. Não, quero que você saia daqui agradecendo a Deus, porque Jesus levou a culpa do teu pecado. Meus irmãos, então, o pecado está relacionado com a quebra da lei, é rebelião contra a vontade de Deus. Isso aqui está na definição do Wayne Grudem, quando ele diz assim que pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus. Mas ele nos fala ainda aqui, ele tem em mente uma outra verdade que eu queria que você pudesse observar. A segunda verdade que nós podemos ver nessa definição que ele traz aqui e que está na Bíblia é que o pecado acontece não só em atos, mas em atitudes também. Vamos aqui entender o que é um ato. Um ato é uma ação. Um ato é uma ação. Por exemplo, quando você chega em casa, você dá um abraço na sua esposa, nos seus filhos, você está exercitando, você está fazendo alguma coisa. É um ato. Você vai lá, praticou uma ação para com os seus filhos, né? É um ato. Mas quando você fica irritado, né? Você fica irritado com alguém, naquele momento dentro de você há algo despertado que a Bíblia chama de ira, né? Porque você se sentiu injustiçado e o seu desejo é um desejo de vingança, que o seu desejo iracundo é fazer o mal ao outro, é causar um dano ao outro, o seu desejo. Só que às vezes você está irado, aí você não faz. Não é assim que acontece? Às vezes, já imaginou se toda a ira da gente, a gente fosse fazer a vingança, realizar a vingança, como seria complicado? Então, o que é a atitude? Atitude, irmãos, são esses desejos íntimos que acontecem dentro de nós. Eles não necessariamente se transformam em atos, mas estão lá. A ira é um exemplo disso. Eu poderia citar outro pecado, cobiça. Cobiça é uma atitude. A cobiça acontece onde? Dentro do coração. Está lá, o indivíduo olhou o carro do outro, aí disse assim, rapaz, eu queria tanto aquele carro para mim, né? E ele fica cobiçando, desejando para si o que não lhe pertence, o que não é dele, o que ele não tem condições de ter, e ele fica cobiçando aquilo ali. Então, essa atitude de cobiçar, e até a cobiça, né, a atitude, ela precede a ação muitas vezes, então a cobiça, a ira, ela acaba se transformando numa ação. Né? Ela se transforma no furto, ela se transforma no quê? Num homicídio. Por isso que Jesus vai dizer, olha, cuidado, porque se você olhou para o outro, já ficou irado, o sentimento que é despertado no seu coração é o sentimento do homicida, do assassino. Por quê? Porque tudo começa assim. No ato de ira, ele vai lá e tira a vida do outro. Né? Não é assim que começa? Então, meus irmãos, o pecado acontece não só em atos, naquilo que eu posso ver você fazendo, mas nos desejos íntimos do seu coração. Quando você começa a desejar alguma coisa que ninguém sabe mais que está acontecendo aí dentro de você. Vamos ver se a Bíblia diz que é isso mesmo, né? Por favor, alguém veja o que diz aí, Êxodo, capítulo 20, versículo 17, por favor. Êxodo 20, 17. Esse texto está no Decálogo. Vocês sabem o que é o Decálogo, né? O Decálogo são os 10 mandamentos. Olha só, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo. Olha, cobiça, cobiça, cobiça. Cobiça é um pecado que ninguém vê. Por quê? Porque é uma atitude. Porque está dentro do coração. Né? É um pecado que acontece lá, ó, só Deus está vendo, Deus e você. Agora,
se essa cobiça, ela inflamar o seu coração mais e mais, ela vai levar você a fazer o quê? A agir. A agir. A cobiça, irmãos, ela gera inveja. A inveja gera o mal, a malícia, né? A cobiça gera o furto gera o roubo vem o latrocínio, ou seja, é uma corrente diabólica mesmo. A gente tem que estar atentos, porque a atitude também é pecaminosa, a atitude também é pecado. Então, você não fez, mas você desejou cometer um pecado. Tem por onde correr. O adúltero é aquele que traiu a esposa? Não, o adúltero já comete o adultério pela atitude. Ele já pensou, ele já adulterou. Veja o que diz ainda Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 28. Veja como Jesus agora vai falar de uma outra atitude que acontece, né, em nosso coração e que também é pecado. Por favor, Mateus 5, 28. Olha aí. Olhar com intenção impura. O que é intenção impura, irmãos? Ter uma atitude impura. Então, olha só como não tem como fugir e ninguém se desculpar que é bonzinho. Eu sou bom. Deixa eu abrir aqui um parênteses para vocês. Tenham muito cuidado com gente que se acha boa demais. Tenha muito cuidado, né? Essa semana o presidente da República estava dizendo que Deus não podia levar ele não, porque ele é bom demais. É um ignorante, irmãos. É um ignorante, não conhece nada de si mesmo, não. Porque a Bíblia nos diz que bom só existe um, Deus. Somos todos pecadores. E se ele não se converter antes de Jesus o levar, vai de cabeça para baixo para o juízo eterno. Tem para onde correr. Então, a verdade, a realidade é essa. Não há ninguém bom. E tomem cuidado com gente que se diz bom demais. Sou bom demais. Não peco, não erro, não falho. Cuidado. Essas são as pessoas mais perigosas que você vai conviver com elas. Porque são pessoas que cedo ou tarde, elas vão, para se justificar, fazer um mal a você. Pode ter certeza, né? Não existe ninguém, irmãos, que seja santo. Agora, deixa eu dizer o caminho inverso para vocês. Todos aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, o pecado no seu coração, eles são cheios de misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu vejo um irmão pecando, ou quando eu vejo alguém pecando, eu olho para ele e digo assim: meu irmão, eu sei o que é isso. Sabe por quê? Porque esse seu pecado também mora aqui no meu coração. E ao invés de lhe julgar, eu vou estender a mão para te ajudar e te tirar desse atoleiro. Você não pode permanecer aí. Meus irmãos, a tendência é quem reconhece o pecado no seu coração, ser humilde, misericordioso, exercitar a piedade que Deus quer. Agora, o santarrão, que eu sou bom e tal, essas pessoas, irmãos, são perigosas. Então, muito cuidado com essas pessoas que agem assim, tá bom? Orem por elas, esteja vigilante, não seja imprudente, porque essas pessoas elas podem causar um grande dano à sua vida, tá bom? Meus irmãos, o pecado, ele acontece também nos desejos do coração, e aí os desejos do coração acabam não se conformando à vontade de Deus. Quando Jesus vai resumir a lei do Senhor, ele deixa muito claro o que é que Deus quer. Veja o que diz Lucas 10, versículo 27, apenas a parte A. Lucas 10, versículo 27, a parte A. É bom os irmãos anotarem, viu, irmãos? Vocês anotarem isso. Eu sei que fica no canal da igreja gravado, mas é bom vocês fazerem as anotações de vocês, porque isso ajuda a reter na mente de vocês. E também livra vocês de ficarem cochilando aí, de repente perder o fio da meada aqui e não entender nada, né? Então,
traz um papelzinho, anota, né? Olha a irmã Rita ali com a canetinha já, passando para a Marcona ali já, né? Isso é bom, isso é muito positivo, irmãos. A gente está alimentando a nossa alma, né? Então a gente alimenta com a palavra, quando a gente vai buscando entender, guardar, memorizar a palavra, tá bom? Por favor, Lucas 10, 27, pode ler. Olha, amarás o Senhor teu Deus de quê? De todo o teu coração, de todo o teu coração. Isso, é a parte B. É só a parte A. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando ele fala de coração, ele está falando de quê? Das atitudes. Ele está falando de um coração em que seja intencionado a amar a Deus e a fazer o que Deus quer e não o que deseja, né? E não o que o mal do seu coração deseja. Então, é o desejo de Deus, é o que Deus requer dos seus. Então, já vimos aqui duas coisas. Primeiro, o pecado, ele é a quebra da lei, a transgressão da lei. O pecado, ele não é só um ato, mas ele também é atitude. E aí, para a gente encerrar, uma última observação aqui nessa definição que o Wayne Grudem traz para nós, irmãos, é que o pecado, ele está relacionado ou está em nossa natureza. Em nossa natureza, né? Ou seja, é algo que vem de fábrica. O pecado não entra em você quando você chegou ao mundo, né? Tá lá, você sai do ventre da sua mãe bonzinho, bem boazinha. Aí quando você entra no consultório do médico, aí se você nasceu no hospital, claro, né? Aí naquele momento o pecado pula em você, entra em você e acabou. Não é assim, não é assim. A Bíblia diz, irmãos, que uma vez que uma vida é gerada, né, ali o pecado, irmãos, já está lá, impregnado na natureza, né? Até uma certa curiosidade, será que existe algum lugar no corpo humano onde o pecado fica lá, irmãos? Será que é no Gênesis? No Gênesis, né? A gente não sabe. O fato é que a gente sabe muito bem que existe em nossos corações uma inclinação para transgredir o que Deus quer, fazer o contrário da vontade de Deus. Não é assim? Você tem consciência disso? Tem ou não tem? Todos nós temos, irmãos. Se você não tem consciência é porque você nunca se observou, né? Como é, Linaldo? Pois é ledo engano, irmãos. Não tem ninguém bom aqui. Meus irmãos, eu queria que vocês observassem agora o que Paulo vai dizer, porque Paulo, que é o autor inspirado por Deus, ele vai mostrar que o pecado está onde? Na natureza do homem, do ser humano. Veja o que diz Romanos 5,8. Romanos 5,8. Quem encontrou, leia. Se você não encontrou aí, pode ler aqui no telão, viu? Pode ler, viu, Elô, se quiser. Viu? Quando ainda eram pecadores. O texto não diz que Deus morreu por nós quando um dia cometemos um ato de pecado e Ele morreu por nós. Ele diz quando éramos. O verbo aí é o verbo ser. Ou seja, quando entramos nesse mundo e estávamos por natureza corrompidos pelo pecado, o que foi que Deus fez? Deus provou o quanto nos ama, morrendo por nós, vendo a nossa condição, a nossa natureza e vendo que éramos pecadores. Isso é maravilhoso. Eu gosto demais desse texto que deixa claro, irmãos, o amor incondicional de Deus por nós, né? Deus não disse, eu vou amar você, Elinaldo, quando você for bonzinho, viu? Ele disse, vou amar para você independente, Elinaldo, de como você seja. Independente, irmã Rita, Marcone, Gonzaga, independente, Lu, do que você seja, de como você esteja, Deus te ama. E Ele deu prova desse amor por você, morrendo por você na cruz. Então, meus irmãos, é um texto belíssimo, né? Que nos traz conforto ao coração diante da nossa condição pecaminosa. Paulo ainda vai em
Efésios capítulo 2, versículo 3, ele vai nos mostrar que a nossa natureza é corrompida, já trazemos o pecado conosco. Por favor, podem ler Efésios 2, versículo 3. Efésios 2, versículo 3. E éramos por natureza da ira, como também os demais. Quem eram os demais aqui? Os pecadores, os seres. Então Paulo se via como um pecador. Liga aqui que eu acho que a bateria do microfone está. Então, irmãos, ele se vê como o quê? Como pecador. Éramos, por natureza, filhos da ira. Isso quer dizer, em termos práticos, o seguinte, irmãos: nós somos pecadores não é porque pecamos, né? Nós pecamos porque somos pecadores. Ou seja, já nascemos assim, certo? Já nascemos assim, com inclinação ao pecado. Com a inclinação ao pecado. E eu ainda digo mais a você: até quando você está dormindo, você ainda assim é um pecador. E por que eu posso dizer isso? Porque o pecado está na sua natureza. O pecado está na sua natureza. Meus irmãos, concluindo aqui o nosso estudo nessa noite, toda maldade que temos presenciado no mundo, né, que temos visto na mídia, tem a sua origem onde, irmãos? Toda maldade no pecado. E nessa noite eu queria que você pudesse entender isso. Ter isso muito claro na sua mente. Não é a sociedade, não é a sua ignorância, que você não tem um curso de doutorado, ou seja lá o que for, não é nada disso que vai te fazer menos mal, né? Meus irmãos, o que nos faz menos mal, né, nesse mundo é ter o Espírito Santo de Deus atuando no nosso coração e nos santificando todos os dias. Agora, o pecado está lá, o pecado está dentro de nós. Então, toda maldade que temos presenciado no mundo tem a sua origem no pecado. Não tenha medo de dizer isso na escola. Vão dizer para você que na escola o problema são as instituições opressoras que vão estar ali oprimindo você que é um trabalhador, sua família que é um trabalhador, e você precisa estar atento, para que essa filosofia não substitua o que a verdade bíblica nos mostra, a realidade que a Bíblia nos mostra. Meus irmãos, portanto, tenhamos cuidado com a filosofia mundana que coloca a origem do mal em outra coisa que não seja o pecado. Além disso, olhemos de forma realista para a nossa condição de pecadores. Não diga espelho, espelho meu, existe alguém tão santo ou mais santo do que eu? Não. Nós somos farinha do mesmo saco, irmãos. Somos farinha do mesmo saco. Não tem aqui um justo sequer. Todos nós somos carentes da santidade de Deus. E a gente é suprido dessa carência da santidade de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então aqui está todo mundo no mesmo nível. O pastor é mais santo do que eu. Não, eu estou no mesmo nível de vocês em relação ao pecado. Agora, em Cristo Jesus, nós podemos ter acesso à santidade de Deus. Então vejam a vida de vocês de uma forma mais realista. Não queiram pintar uma coisa que vocês não são. Aprendam a humildade para reconhecer quem vocês são, né? Que vocês têm um pecado, que vocês, diante da glória de Deus, por suas próprias forças, não teriam condições de estar diante da presença de Deus. Não tenham medo de dizer isso. E nem se fique espantado com medo de se achegar a Deus, porque Deus enviou o seu Filho para te dar acesso à presença santa dEle. E por fim, meu irmão, se alegre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele foi castigado, Ele derramou cada gota de sangue ali naquela cruz, Ele sofreu a zombaria dos homens e o abandono de Deus, para que o pecado não mais lhe assombrasse, para que você pudesse todos os dias agradecer a Ele e dizer: Senhor, muito obrigado, porque Tu levaste o meu pecado
Eu merecia a morte, mas tu levaste os meus pecados para que eu pudesse abrir os meus lábios e dizer: Senhor, tu és o meu Pai e eu sou teu filho. Eu te amo, Senhor, e tu me amas, Senhor. E ouvi da parte de Deus: nada nem ninguém poderá nos separar do meu amor, diz Deus por nós. Meus queridos irmãos, então a gente não tem o que temer, a gente tem que se alegrar, porque embora o pecado ainda more aí dentro do nosso coração, aqui dentro do nosso coração, esse pecado já não tem o poder de nos castigar, de nos descondenar, né, porque Cristo Jesus levou sobre si o nosso pecado. E se você ainda não tem essa fé em Cristo Jesus, entregue a sua vida a Ele hoje, experimente a graça, o favor, a boa nova que Ele traz para o seu coração, né? Aumente a sua fé, você que já crê e você que não crê, entregue sua vida a Jesus, né? Viva para Ele, né? Para a glória dEle ainda hoje. Amém? Vamos orar? Mas antes da gente ir para a oração, os irmãos querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Diga, Mirelle. Uhum. Uhum. Isso. O que é que acontece? O salário do pecado, Caleb, é a morte. Você pode dizer assim: diante de Deus, uma mentirinha que eu conto é mais terrível do que um homicídio quando um ser humano tira a vida do outro? Para nós, é claro que as consequências são bem drásticas. Uma mentira a gente não vê tantos efeitos, mas a morte de alguém é algo terrível. Mas Deus é tão santo que não há nenhum pecado nessa vida, que seja um homicídio ou seja uma mentira, que não seja julgado com a morte. Então, aos olhos de Deus, todo pecado, seja uma mentirinha ou seja um assassinato, ele deve ser julgado com o quê? Com morte. Então, para Deus não existe esse desnível de pecados. Agora, socialmente, na comunidade, no nosso meio, a gente sabe que uma mentira, as consequências não têm as mesmas consequências de um homicídio, né? Que é um pecado terrível, né? Assim, algo terrível. Como a gente poderia falar de outros pecados, como pecados relacionados à vida sexual, né? Parece que esses pecados são mais terríveis do que um pecado de um irmão que engana o outro, que vive enganando o outro, compra e não paga, né? Mas, na verdade, diante dos olhos de Deus, todo pecado merece a morte, tá bom? Então, quando a gente fala assim de estar no mesmo nível, a gente quer dizer que, em termos de bondade, não há um justo sequer, não há um bom sequer, todos nós merecíamos a morte. Agora, Cristo Jesus nos resgata e aí nos santifica, nos livra da morte. Essa é a salvação que Cristo Jesus traz para nós, por isso que a gente canta a Ele e a gente vive para Ele, está entendendo? Então essa é a boa notícia do Evangelho, e por isso que a gente tem que entender o que é o pecado, ok? Mais alguma pergunta, irmãos? É um tema bem curioso, né? Mais alguma pergunta? Elô, quer falar? Não? Irmã França, quer falar? Não? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Meus irmãos, dois avisos rápidos, na verdade são três, mas bem rapidinho. Primeiro dele, você que está em casa também, escute bem. Domingo será a nossa cantata de Natal, então a gente vai ter a cantata, normalmente no domingo é véspera de Natal, a gente vem aqui, presta o nosso culto ao nosso Senhor, e aí na segunda-feira será um momento de confraternização para os irmãos e família, e também normalmente no domingo, depois do culto, quem quiser se reunir com as famílias para a ceia, né, que normalmente acontece altas horas da noite, você pode fazer isso também, tá bom? Nós não teremos culto no dia de Natal, certo? Será no domingo, que é o dia do Senhor, certo? Domingo, dia do Senhor, nós comemoraremos o Natal aqui, e aí eu queria pedir a você que você convidasse visitantes. A cantata esse ano, né, tá bem especial aí, tem toda uma programação especial naquele dia.
E eu queria que você pudesse convidar a família para estar aqui agradecendo a Deus, louvando a Deus. Aí você aproveita, já prepara a ceia lá, terminou o culto, já vai cear em casa e se alegrar lá com a sua família, em nome de Jesus. Mesmo horário, 6h30, tá bom? Outra informação, terça-feira que vem será a nossa reunião, a última reunião com as lideranças da nossa igreja. Então, eu queria contar com a presença de todos os líderes, inclusive as irmãs estarão preparando um comes e bebes ali especial para a liderança, para os líderes. Se você é líder de algum departamento, você está convidado para estar aqui, para a gente fazer o planejamento. Eu vou trazer o planejamento praticamente pronto para a gente ganhar tempo. A gente vai apresentar e depois a gente vai se confraternizar, tá certo? E vai ser tudo aqui na igreja, terça-feira que vem. Tá certo? Porque aí na quarta é a última assembleia e nós encerraremos, tá bom? E o último aviso é com relação ao retiro, viu, irmã França? Retiro. Nós, irmãos, procuramos algumas casas aqui, alguns lugares aqui na redondeza de João Pessoa para fazermos nosso retiro. Só que é o que aconteceu? A gente pensou que tínhamos tempo, né? Na verdade, não tem mais casa, não tem mais lugar para a gente realizar o retiro aqui em João Pessoa. E aí, nesse tempo, o pastor Severino Carlos entrou em contato comigo, que eles estarão fazendo um retiro esse ano lá, e mais uma vez, né, queria contar com a nossa presença lá. Como nós não vamos ter retiro aqui, então, nós estaremos fazendo nosso retiro lá em Macaparana. Então, esse ano, o retiro será em Macaparana, e aí os irmãos que desejarem ir, devem dar o nome a Danilo, esposo de Axa. Dá um nome a ele, para você poder participar ali. São 4 dias, o valor custa R$120, só a estadia lá, né, que é um valor assim, comparado a tudo que você vai ter lá. Comida, manhã, tarde e noite, né, a programação espiritual, as atividades que eles desenvolvem lá, tá de graça, né, irmãos? E aí a gente precisa ter a quantidade de pessoas que irão, para a gente ver se precisamos alugar um ônibus ou um micro-ônibus para levar o povo para lá, tá certo? Eu preciso só que você dê o seu nome. Veja lá na sua agenda quando é que vai ser o carnaval lá, né? Você vai, nesse dia, estar conosco lá em Macaparana. Vou estar lá também, no retiro lá, inclusive fui convidado para pregar, a gente vai estar pregando também lá, e aí eu queria que os irmãos pudessem fazer um esforço para estar. Quem já foi sabe como é. Né? Esse ano eu conversei com meu irmão, que é uma das pessoas que está à frente, e ele disse que esse ano está ainda mais especial, porque no ano passado eles se programaram muito em cima, e esse ano, desde o início do ano, eles vêm se programando, se preparando, ajeitando tudo lá para realmente fazer algo especial. Então, os irmãos que forem, procure o nosso irmão Danilo, dê o nome a ele, para que a gente possa ver o transporte, que transporte nós iremos precisar para levar os irmãos para lá, tá bom? Então, era isso. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Oxê! Mas, rapaz, a senhora era a principal animadora aí. Não vai... Mas no dia do carnaval, a senhora vai para o retiro, depois que for para o retiro, a senhora viaja. Hã? Não, fevereiro. Bem no início de fevereiro. Eu não lembro agora quando é. Quando é, Eduardo, aí o carnaval? O carnaval no calendário aí Mas é bem no início, irmã França, bem no início, viu? Se a senhora puder ir, que a senhora estava animada, aproveita, já chama aí, ó. Chama a irmã Elizabeth, irmã Lúciazinha, irmã do céu. Pega as irmãs tudinho, vamos todo mundo para lá. Vai ser uma bênção, viu, irmãos? Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Ó, começa dia 9, né? No sábado, né? 9. Pronto, 9, dia 10. Dia 10, vai 10, 11, 12, 13. 4 dias. Né? Então, se animem aí, viu? Vamos orar? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo bíblico que o Senhor nos permitiu estarmos aqui compartilhando a tua doutrina, a tua palavra, que esse estudo fique guardado nos nossos corações.